meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem, tá tudo tranquilão. Uma semana cheia de conteúdo aí no Senpu. Estou muito feliz que nós fizemos várias coisas sobre Rio Soldier. Se você não tá ligado, se liga. Mas vamos dar um stop, né? Para poder falar sobre um tema que também é muito importante, que agitou aí, né, a Tokunet nas últimas muitas semanas, algumas semanas. Tokusatsu na Band. Nós fizemos um vídeo lá no início, em abril, quando começou a transmissão, né, na TV aberta. E agora esse vídeo aqui é para fazer umas considerações, meio que para concluir esse assunto aqui no Senpu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e que espero que todos vocês mandem suas opiniões nos comentários. Vamos lá, depois da vinheta. Antes de começar com esse tema polêmico, eu quero lembrar você de seguir o Senpu nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Nós também estamos no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, grupo de WhatsApp. Tem todos os links aqui embaixo desse vídeo, no textinho aí, você manda ler mais. E você vai ver todas essas informações para você ficar sempre ligado aqui no Senpu. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o dislike também. Não tem problema, Patrícia. Não tem ressentimento de ninguém. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos dizer, do começo, né? Se você quiser voltar um pouquinho, assistir lá o vídeo do Mozendia, ele falou no começo, era abril, né? Sobre as expectativas aí sobre o Tokusatsu na Band. Eu não vou contextualizar, vocês já sabem que começou a passar. Na TV aberta foi Jiraiya Jaspion e Changeman. Então eu gostaria de deixar muito claro que pra mim, desde o início ali, ficou bem óbvio que se não houvesse quarentena, gente, não teria existido Tokusatsu na Band. Ou a possibilidade de, não posso falar não, porque eu não tenho contatos, né, com as empresas, nem nada disso. Mas a possibilidade de existir essa exibição de Tokusatsu na Band seria bem menor, né? Por quê? Porque a gente tem uma grade, a Band tem uma grade aí de programação com esporte, que é uma coisa que o brasileiro ama, né? E que é uma coisa que rende muito, rende dinheiro. Até um programa de esporte meia bomba, o pessoal gosta muito dessas provocações de torcida, tem umas piadas, o pessoal conversa sobre futebol. Eu mesmo gosto muito de futebol, nós do Senpu que gostamos todos muito de futebol. E a repercussão sempre é uma coisa que dá audiência na televisão brasileira, é o país que a gente vive, é a nossa realidade, contextualizando. Então, essas séries de Tokusatsu, elas vieram para preencher uma lacuna, existia uma lacuna ali na programação, e foi usado para preencher essa lacuna durante esse período óbvio de pandemia, no qual não se pode ter aglomeração, não se pode ter futebol, não se pode colocar pessoas no campo ali para jogar todas juntas, o risco de contaminação, e torcida, então, nem pensar, né? E aí essa é uma questão também que foi muito discutida. Eu não acho que é errado de forma nenhuma dizer isso, tanto que eu estou dizendo, é a minha opinião, porque cada emissora lidou com essa questão da pandemia, das mudanças causadas pela pandemia de uma forma, né? A gente tem um exemplo aí da Globo, que é a maior emissora aí do país de TV aberta. O que ela começou a fazer? Começou a reprisar novelas de sucesso no lugar das novelas que estavam no ar, que não poderiam mais ser gravadas, porque também não podia botar em risco, né, as equipes, os atores. Então começou a reprisar novelas de sucesso. Será que isso também não quer dizer que o Tokusatsu seria uma reprise de sucesso? Olha aí, eu não sei. Não sei se o Tokusatsu foi uma opção, porque poderia ser um sucesso no domingo de manhã, porque, né, tem a chance de alcançar um público mais jovem, ou um público realmente que assistiu na época e que quer reassistir, que no domingo de manhã tá ali em casa, naquela folguinha e pode assistir, né? Então, por quê? Talvez também o Tokusatsu tenha sido pensado como uma reprise de sucesso. Pra mim é muito óbvio que nenhum canal de televisão vai querer colocar uma coisa no ar que não vai dar um resultado de audiência, ou um resultado, uma coisa que seja minimamente rentável. Não é, jogou pra cima, o Tokusatsu pulou no colo da Band e vamos colocar, porque senão vai ter que ficar com a tela, aquela tela antiga, daquelas listrinhas coloridas assim, senão vai ter que ficar daquele jeito, então chiado. Não, óbvio que não. A gente sabe que teria uma audiência assim. Um exemplo muito, muito bacana que o Fire me deu todas as vezes que a gente conversou sobre isso de Tokusatsu é o Chaves.
lá no grupo de 100% sempre surgiu isso também. É um negócio que repete 1000 vezes e que tem gente que vai assistir 1000 vezes e vai rir muito. Eu mesmo tenho episódios de Chaves que eu rio demais. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que não é assim, nossa, eu tenho que assistir isso, tenho que acompanhar, tenho que seguir aquela ordem. E talvez tenha sido essa falta de frequência, né, por ser uma coisa repetida, talvez, que tenha sido uma das coisas que não emplacou tanto assim, né? E eu acho que a gente tem que ser muito honesto, é uma ilusão a gente pensar que o Tokusatsu ia voltar e que ia bater recorde de audiência e que, nossa, todas as casas iam estar ligadas com o Tokusatsu, como era na época da Manchete, com o anime e com o Tokusatsu. Né? Sendo uma programação que apareceu de oportunidade ou não, é um pouco ilusório pensar dessa forma, né, na minha opinião. Além disso, tem a questão também de se manter, né, após a quarentena, uma coisa que foi muito discutida, se essas séries se manteriam após a quarentena. Eu acredito que houve uma tentativa aí de trazer outras séries além, né, também séries nostálgicas, no caso que havia o Kamen Rider Black, mas foi o que aconteceu lá um pouquinho antes, que foi, por exemplo, a Fórmula 1 voltou. E aí já a Fórmula 1 abaixou bem a audiência do Tokusatsu na Band, que já era uma outra opção para as pessoas que às vezes estavam ali usando seu tempo para assistir o Tokusatsu. Então a Fórmula 1 já foi um baque, né, na audiência do Tokusatsu na Band. E depois que anunciou a volta do futebol, tanto os campeonatos internacionais quanto os que já estão voltando também, os nacionais, aí a gente realmente, né, teve a confirmação de que aquilo ali estava ali para segurar uma barra que precisava ser segurada naquele momento. A própria forma como essas séries foram tratadas no decorrer da exibição, né, a gente viu que teve alguns problemas no início com a imagem, né, a imagem estava um pouco esticada por causa do tipo de televisão hoje em dia, eles demoraram um tempo, mas mudaram. Alguns episódios foram transmitidos com um áudio bem precário enfim, algumas vezes aparecia uma dublagem, uma parte sem dublagem, né, com o áudio original. A pouca divulgação, né? Depois que começou a falta de anunciantes, tudo isso, a falta de anunciantes é uma consequência, na verdade, né? Mas até a própria forma como essas séries foram tratadas, assim, a gente viu que não era uma coisa que estava no topo, assim, no topo da preocupação do canal. A não ser após, né, que houve uma movimentação na internet, houve uma movimentação de qualquer forma, foi uma coisa que não deixou a audiência ficar, tipo, uma linha super baixa. Então, depois disso, obviamente as reclamações em rede social, que é uma coisa que hoje em dia impulsiona todos os tipos de serviço, né, na nossa sociedade, isso também fez com que ajeitassem ali a casa, dessem uma ajeitadinha para que o pessoal ficasse satisfeito, né? Isso faz com que eu chegue no meu problema com a exibição de Tokusatsu na Band. O meu problema com a exibição de Tokusatsu na Bandeirantes é zero. Ah, bom. Eu não tenho problema absolutamente nenhum com a exibição de Tokusatsu na Bandeirantes. Acho até muito positivo porque sou fã de Tokusatsu, né? Beleza, mesmo que não, mas talvez vá alcançar outras pessoas. Até que seja pessoa nostálgica que não assiste aquilo ali há muito tempo, nem sabe que tem outros Tokusatsu. Às vezes ela vai ali, vai querer matar a saudade e tudo mais. O meu problema, na verdade, é com essa aura que se criou, essa mitologia que se criou, de que aquilo ali, que isso que estava acontecendo, era um novo boom do Tokusatsu no Brasil. Era um novo impulso do Tokusatsu, que agora ia ser como era na época da Manchete. O Tokusatsu ia ser, nossa, elevado e valorizado. E aí vão vir outras séries, se a gente for lá e apoiar, assistir pela 55ª vez. Nossa, aí vai vir um monte de coisa bacana. Depois que acabar a quarentena, gente, se der tudo certo, vai ter rios de dinheiro movimentado aí pelo Tokusatsu. Não, né? Eu tô exagerando, obviamente. Então, pra mim, o simples fato de se vender essa ideia de que isso seria um novo respiro pro Tokusatsu, que as pessoas iam ter esse acesso ao Tokusatsu até depois da quarentena, isso a gente não sabia, sabe? Não tinha como, né, a gente prever esse tipo de informação. Porque assim, no Senpu, pelo menos, a gente não tem essas informações de bastidor, né? Outros produtores de conteúdo têm, mas a gente não tem. E assim, a gente também, na verdade, o tipo de coisa, de conteúdo que a gente produz, a gente não tem nem esse interesse de ter esse tipo de contato antecipado, qualquer coisa nesse sentido,
porque a gente tem essa visão do telespectador, a gente tenta sempre ter essa visão do telespectador. E o que apareceu da tela pra cá, da transmissão pro fã de Tokusatsu, todos os sinais eram sinais de que, beleza, gente, vai ser isso aqui, vai ser uma diversão na quarentena, vai ser uma coisa legal, mas nada mais do que isso, né? Todos os sinais, como eu estou pontuando aqui no vídeo, apontaram para isso, né? Para quem, obviamente, é leigo e tava ali consumindo aquelas séries, né, como espectador. O principal acesso, né, ao Tokusatsu aqui no Brasil continua sendo via streaming, né? Eu gravei um vídeo e o Mozart também, no vídeo dele sobre quando foi iniciada a transmissão, a gente falou sobre isso. Temos YouTube, temos Amazon Prime, temos algumas coisas Netflix. Também com a quarentena, né, as empresas japonesas, a Toei, a Tsuburaya, liberaram séries com legendas, algumas legendas em inglês, algumas até legendadas em português, alguns episódios. Então, o principal ponto ali de consumo continua sendo o streaming. E aí, na minha avaliação, novamente, essa exibição na Band, de verdade, ela não alterou em nada o status do Tokusatsu para o público brasileiro. Para mim, o status continua no mesmo lugar. O boom ali, a era de ouro foi a manchete, continua sendo. E o que isso aconteceu agora, eu acho que não é nenhuma era de prata, foi uma exibição como está sendo como é disponível no streaming, obviamente com um alcance muito maior por ser TV aberta, né, que alcança mais pessoas que talvez não tenham nem acesso a um stream, não é mesmo? Mais uma coisa que é muito importante também, que eu falei sobre a parte de quem, né, geralmente produz o conteúdo, e falei sobre fãs, sobre nós que consumimos as séries. Eu acho que, gente, a gente tem que, de novo, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo por aqui, vocês podem voltar para ouvir. Ou falei na live, não sei. Assistam as lives do Senpu, que são ótimas. Mas a gente tem que parar com esse complexo de vira-lata, ok? Parar com isso. Não é, ai, mas tá passando, gente, agradeçam, ponham as mãos para cima e agradeçam, porque está passando. Se não estivesse passando, você não estaria assistindo. Tá, mas se é nas condições que não estão te agradando, que não estão fazendo do jeito que você quer, de uma forma minimamente, gente, decente com a obra que a gente gosta, ou você desliga a TV, que é sempre uma opção. Eu acho, e pra mim é melhor, porque também fica incomodando os outros. Gente, vai muito difícil fazer a roda parar de rodar, tá? No capitalismo é muito difícil. Mas, não se deem por satisfeitos. Não se deem. Ah, mas eu gosto muito, eu queria mesmo que viesse aquela outra série. Mas eu vou assistir essa aqui, porque daqui a pouco a outra vai vir. Não se deem satisfeitos. Por satisfeitos com pouca coisa. Vocês são fãs de Tokusatsu, vocês gostam dessas séries, vocês amam essas séries. Então lutem por elas. Óbvio, gente, mais uma vez, sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém, sem desfazer do outro. Nunca, nunca, isso nunca. Mas se você gosta mesmo, não se dê por satisfeito, como a gente tá falando aqui, de ver uma imagem ruim, ouvir um som ruim, de ter um negócio cortado no meio. Isso não está valorizando o que você gosta e não está valorizando você como consumidor de conteúdo, como consumidor de uma obra que você gosta muito, tá? Pra finalizar, as pessoas se divertiram? Sim, As pessoas se emocionaram? Sim. As pessoas mataram saudade da série que elas gostam? Claro, sim. Novas pessoas conheceram o Tokusatsu com a exibição na televisão aberta? Sim, claro que sim. Mas pro Tokusatsu no Brasil, gente, a forma como os responsáveis por trazer essas séries pra cá se comportaram e lidaram com esse produto mantém a gente no mesmo lugar em relação à popularização do gênero aqui no Brasil. A gente tá na estaca zero, na minha avaliação. A gente continua na estaca zero sobre popularização do Tokusatsu no Brasil. A não ser que sejam, a partir da gravação desse vídeo, a partir do dia dessa gravação, sejam dados outros passos, a gente continua estagnado na época da manchete. Aquilo lá foi bonito, foi. Achei até uma musiquinha pra cantar. Mas tudo que a gente talvez tenha projetado em relação a essa nova exibição, infelizmente não se concretizou. Infelizmente mesmo.
A gente espera que ou o streaming tenha um alcance maior daqui pra frente, que novas coisas sejam disponibilizadas. Talvez no YouTube, que é uma coisa talvez um pouco mais popular, um pouco mais comum das pessoas terem aí no celular, na internet, né? Mas, por que não na televisão aberta? Até quando se anunciou que seria o último fim de semana de Tokusatsu na Band, algumas pessoas levantaram a possibilidade de outros horários e tudo. Talvez, né? Quem sabe, depois que passar a quarentena, depois que a poeira baixar, não seja feito um planejamento justo e digno para que sejam transmitidas essas séries para todo mundo. É isso, gente. Espero que quem concorde, comenta aí o que concordou, o que discordou. Quem discorde também venha comentar, sempre como vocês sempre fazem, com um diálogo maravilhoso aqui nos comentários e nas redes sociais, tá bom? Um beijo e eu vejo todos vocês em um minuto.